Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer imensamente aí o convite do pessoal da Paraty. Felipe e Paulo, a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito e eu sou fã do projeto antes mesmo dele ter esse nome, né? Acho que eles ainda estavam na fase de concepção, eles me passaram um pouquinho do conceito que eles estavam imaginando e eu falei assim, não, definitivamente o que eu puder ajudar, estou à disposição, porque isso sim é o tipo de aplicação que faz sentido a gente pensar utilizando dessa tecnologia toda, né? A gente está num momento aí de muito hype, euforia em torno do tema. E o que acontece é que boa parte das pessoas se atrai por isso pelas motivações equivocadas. E esses dois são pessoas que, de fato, têm a real compreensão do potencial que tudo isso pode gerar, não só no sentido de construir coisas novas, mas de reequilibrar, de certa forma, essa relação de geração e captura de valor, né? O que a gente tem visto é que hoje todo mundo aqui é gerador de valor para as diversas plataformas que a gente utiliza, né? Todo mundo aqui, de certa forma, é um DJ do Spotify, é um videomaker no YouTube e é um produtor de conteúdo, seja no Facebook, seja no Twitter. Mas o que acontece hoje, da forma como as coisas estão estruturadas, é que, apesar de todo mundo aqui gerar valor para essas plataformas, meia dúzia de selecionados no Vale do Silício capturam todo esse valor, né? E isso tem gerado uma série de problemas, né? O tema da desigualdade aí já está em voga, já é quase que senso comum, tanto para a direita quanto para a esquerda. E agora a gente tem finalmente um instrumento e uma tecnologia que é capaz de fato rever isso, né? E reaproximar um pouco a captura do conteúdo para quem de fato gera valor para ele. Vamos lá, dando sequência aqui, né? Eu gostei muito do título da palestra, porque eu já vou começando com uma provocação, já que a ideia é de secar as criptomoedas, eu vou propor que a gente troque essa nomenclatura, porque as moedas elas são, por hora, a primeira grande aplicação descentralizada, né? A que já funciona em larga escala, a gente já tem aí, na rede do Bitcoin, mais de 200 mil transações diárias sendo processadas, em redes como o Ethereum, volumes até maiores do que esse, mas essa aplicação de utilizar a tecnologia do blockchain e as arquiteturas descentralizadas como forma de gerar novas soluções, as moedas são, sim, a primeira aplicação e são as que trazem maior notoriedade, né? Principalmente por essa disparada que o preço teve ao longo desse ano, mas elas são só a ponta do iceberg, né? Para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla disso, o que eu vou propor aqui é que a gente chame isso de ativos criptográficos, né? Cryptoassets, em inglês, que é a nomenclatura que vocês vão encontrar mais. E o porquê disso? As criptomoedas definitivamente estão dentro dessa categoria de criptoativos, mas soluções como a Paraty e como vários outros softwares descentralizados estão sendo construídos nesse momento, eles vão além disso. Porque além de você ter a possibilidade de realizar pagamentos através dessas infraestruturas, você vai, de fato, hoje a gente já consegue pensar em rodar todo e qualquer tipo de aplicação sem a necessidade de ter uma infraestrutura instalada como a gente conhece hoje, né? E aí, o que a gente tem como perspectiva a partir disso? E por que tudo isso faz muito sentido? Porque quando a gente fala de arquiteturas descentralizadas, a gente está falando de uma teia em torno daquela solução que tende a ser muito mais robusta e também muito menos arbitrária do que as soluções que a gente tem hoje. Só que também a gente precisa ter alguns choques de expectativa, né? E aí, enquanto early adopters, eu acho que todo mundo que está aqui se encaixa nessa categoria, a gente tem que entender que ninguém faz uma disrupção desse tipo sem passar por dores no caminho, né? A rede do Bitcoin hoje em dia está congestionada, né? Então você tem um volume de transações hoje muito maior do que a capacidade que a rede tem hoje de processar, então isso gera muitas vezes uma experiência frustrante em quem está utilizando. Mas quem de fato se dedica a entender um pouco mais do porquê que aquilo faz sentido, entende que isso é um processo passageiro e que, no fim do dia, isso vai valer muito a pena no futuro. Então, quando a gente pensar num player como o Paraty, a gente precisa ter também um certo grau de entendimento de que não dá ainda, primeiro nas primeiras versões, para esperar que ele tenha uma performance tão boa quanto o YouTube ou o Vimeo. Só que a gente tem que entender que também a forma como tudo aquilo está funcionando e a forma como ele está gerando valor para o produtor de conteúdo mais do que justifica essa eventual perda de performance inicial. E que a gente está falando de uma tecnologia que tende a maturar e trazer uma experiência melhor para todos os usuários como um todo. Mas vamos voltar um pouquinho de novo para o tema, né?
Chamando agora, então, dos ativos digitais criptografados, né, os criptoassets, a gente já está falando aí de uma classe nova, né, de ativos, que agora, definitivamente, nem o mercado financeiro mais consegue ignorar isso. Já está, de certa forma, se mobilizando para incorporar isso dentro das suas lógicas de negócio. Mas os criptoativos conseguiram um mérito de um pouco mais de 6 anos atingir o valor de mercado de mais de 400 bilhões de dólares. E todo esse valor está sendo gerado, e gerando, de fato, fortunas ao redor do mundo, mas pela primeira vez a gente tem um fenômeno desse inteiro acontecendo totalmente contrário aos interesses e o apoio do sistema financeiro tradicional. Isso é revolucionário, né? Acho que todo mundo aqui deve ter lido jornal, visto TV nas últimas semanas, deve ter ouvido a frase bolha, né? Talvez sim a gente esteja numa bolha, né? Geralmente as bolhas você só sabe que elas eram uma bolha depois que elas estouram. Mas no caso do Bitcoin dos ativos criptográficos como um todo, se a gente está falando de uma bolha, a gente está falando pela primeira vez de uma bolha que o sistema financeiro não fez nenhum esforço para inflar. Muito pelo contrário, ele tentou o tempo todo, e tenta até hoje, de certa forma, parar toda essa transformação que a gente tem visto. E por que tudo isso faz sentido, né? Quando a gente fala de uma aplicação rodando numa infraestrutura pública de blockchain, a gente está falando de uma aplicação que ela é imparável, para o bem e para o mal, né? Então, você não tem nenhum ponto focal que você pode acionar para tirar aquele conteúdo do ar, para desligar aquela aplicação, como a gente já viu várias vezes no Brasil, né? O Brasil é um país onde um juiz de primeira instância tem a prerrogativa de tirar um serviço como o WhatsApp do ar por horas, né? Impactando a vida de milhões de pessoas. No caso, os aplicativos de mensagem, que já existem algumas iniciativas sendo desenvolvidas hoje usando infraestruturas descentralizadas, isso é imparável, porque não existe um CNPJ, não existe um servidor central que possa ser acionado para retirar aquele conteúdo do ar. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de tanto o software quanto outras aplicações que são imunes a todo e qualquer tipo de censura. Isso sim é muito disruptivo, né? Isso sim tem muito valor, principalmente quando a gente fala em lugares onde você tem dificuldade de prover o seu conteúdo sem sofrer consequências coercitivas por parte do Estado. Então, a gente está falando de estruturas descentralizadas, imparáveis e imunes à censura. Um outro aspecto muito interessante de todas essas aplicações que rodam em blockchain é a questão da imutabilidade, né? Todas essas estruturas são estruturas que registram informação e que tornam essa informação pública e transparente e de forma imutável. Então, a gente já tem casos de uso no Brasil, como por exemplo, o aplicativo Mudamos, que faz coleta de petições de projetos de lei de iniciativa popular, sem a necessidade que a sociedade civil passe por aquela via sacra de recolher assinaturas, e muita gente se mobiliza para recolher essas assinaturas são todas compiladas, levadas a Brasília, para muitas vezes isso ser praticamente ignorado, ou no melhor dos casos, algum deputado oportunista vai, adota o projeto e propõe aquilo como sendo uma iniciativa dele. Então, a gente tem, de novo, né, pela imutabilidade, pela possibilidade de qualquer pessoa com acesso à internet poder auditar uma informação ali registrada, a gente tem a possibilidade de gerar aí um nível de independência em relação às instituições bastante interessante. E aí, o que a gente precisa entender também, né? Tudo isso tem um custo, né? Não dá para você criar uma estrutura desse tipo, descentralizada, imutável, confiável e auditável por toda e qualquer pessoa, sem que você tenha ali eventuais problemas pelo caminho. Hoje a questão do gasto de energia elétrica para sustentar essas redes é de fato um gargalo, né? Mas aí o que a gente traz também, o problema, o antídoto para o problema também está embedado na própria tecnologia, né? Como essas redes são redes públicas, toda e qualquer pessoa, a qualquer momento, pode se conectar ou se desconectar dessa rede. E à medida que esses ativos vão ganhando relevância do ponto de vista de custo, você tem toda uma indústria agora de chips que a partir da valorização desses ativos, o investimento em pesquisa e desenvolvimento já se justifica o desenvolvimento de chips mais eficientes. Então, as últimas reportagens que andaram saindo aí de que, eventualmente, se o mundo inteiro passasse a adotar Bitcoin, ia ser uma panaceia, né? O custo de energia elétrica ia para a Lua.
eu acho que é um pouco ingênuo, não diria ingênuo, mas é querer não enxergar o motor que move o mundo, né? Que é a inovação. À medida que você tem um mecanismo que gera rentabilidade para aquele investimento, você tem a possibilidade de colocar capital, captar talento e tentar desenvolver soluções maiores. Então, também essa questão do consumo energético tende a ser endereçado no médio e longo prazo. Uma outra questão que é interessante é também entender que, pela primeira vez agora, qualquer pessoa aqui pode se tornar, de fato, um nômade digital, né? Pouco importa onde a sua empresa está custodiada, onde a sua empresa está sediada, onde estão as pessoas trabalhando com você. Você tem ali uma rede de confiança que permite que diversos agentes distribuídos em qualquer parte do globo possam interagir entre si. O Paraty é um caso desse, né? O Paraty foi buscar na Estônia uma solução para os desafios regulatórios que o Brasil hoje não permitiria que uma ideia tão interessante e com potencial tão grande fosse desenvolvida aqui localmente. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é tentar enxergar isso um pouco além do preço, porque o preço ele é só o sinal mais evidente, né? Mas eu acho que ninguém aqui, quem está aqui dedicado a esse mercado, e aqui vejo vários dos meus amigos da comunidade brasileira por aqui, ninguém perde sono, ninguém abre tempo ninguém abre mão de tempo com a família e de realizar atividades mais prazerosas simplesmente pelo preço. Boa parte das pessoas que estão aqui, que já estão engajadas nisso há mais tempo, elas fazem isso e fazem isso com muita dedicação, amor e confiança de que isso, de fato, pode mudar muita coisa no mundo. Acho que a minha mensagem era essa. Deixo espaço para vocês fazerem as eventuais perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. O Safiri aqui, maravilhoso, né, gente? Alguém pergunta? Ninguém? Uau! Espera aí, deixa eu correr aí. Acessar aqui. Quem é a pergunta? Safiri, olá. Acho que seria muito legal para a galera ter uma noção um pouco mais clara de que a gente já passou do ponto do super early adopter, se a gente conseguisse te perguntar quem são as maiores empresas, os grandes grupos, quem que está trabalhando com isso numa escala global. Hoje, praticamente, o sistema financeiro como um todo já tem algum tipo de iniciativa envolvida a isso. E a gente começa a ver agora, de fato, as primeiras grandes, o que a gente chama de ameaças aos incumbentes, né? Acho que todo mundo aqui usa Spotify. Essa semana, a Consensus, a empresa que eu represento no Brasil, lançou o Udio, que é um modelo de player, de música, de streaming, como a gente conhece hoje, só que muito na linha do que a Paraty está construindo. A relação de captura e distribuição dos valores ali arrecadados é inversa, né? Como é que funciona? O produtor do conteúdo sobe uma música na plataforma e ele, ao subir essa música na plataforma, ele já decide como que vai ser a repartição dos royalties. Então, se a gente está falando de uma banda, o compositor, ao subir essa música, ele pode definir qual percentual fica para quem escreveu a música, para quem compôs a melodia, para quem tocou cada um dos instrumentos. E toda essa distribuição é feita automaticamente através de um smart contract. A gente tem algumas outras iniciativas bastante interessantes. O Arcade City é um outro caso. Ele é um Uber, né, um aplicativo de transporte, onde também não existe um controlador, né? Esse software roda num blockchain público do Ethereum e tanto motoristas quanto passageiros se conectam diretamente sem aquela taxa de 20%, 30% que esses aplicativos costumam cobrar. E eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Agora, recentemente, a gente saiu esse número. Se o Bitcoin fosse considerado um banco, né, ele já seria hoje o terceiro ou quarto maior grupo econômico do mundo. Então, acho que todo aquele processo, né, aquela frase que já é um pouco chavão, né? Hoje, o maior hotel do mundo não tem nenhum quarto, né? O Airbnb. A maior empresa de transporte do mundo não tem nenhum carro, que é o Uber. O maior e-commerce do mundo não tem estoque, né, que é a Amazon. Então, o que a gente tende a ver? A gente tende a ver que cada indústria, uma por uma, gradativamente, vai sendo
Se não enfrentada, no mínimo a gente vai ter agora uma alternativa para quem quiser ter uma relação diferente de consumo e de participação para os mais variados tipos de serviço que a gente utilizar. Alguém mais? Calma que eu estou indo aí. Parabéns pela palestra aí, muito legal. Com relação ao Bitcoin, voltando um pouquinho, eu só queria entender assim, cada Bitcoin ele pode ser dividido em 100 milhões de partículas, né? É isso. 0,0000. Existe uma limitação, eu vou entrar uma coisa mais técnica, mas é só por curiosidade mesmo. Existe uma limitação de 21 milhões de Bitcoins. Depois, quando a gente atingir esse limite, não vai haver mais mineração. A partir do momento que esses 21 milhões de Bitcoins são atingidos e que você tem essa quantidade tão grande, sei lá, 2 quadrilhões de Bitcoins, de pedaços de Bitcoins rodando pelo mundo, como que vai ser feito o processo de validação disso quando eu faço uma transferência minha para você? A capacidade computacional disso, de a gente conseguir... Isso já existe uma perspectiva que é otimista nesse sentido de que vai haver uma capacidade computacional de o meu celular conversar com o seu e realmente validar se aquele pedaço de Bitcoin que eu estou te mandando ele faz parte de todo o universo de Bitcoins ou se eu estou colocando coisa nova no sistema. Se eu estou imputando coisas que não faziam parte desse universo lastreado, né, historicamente pelos Bitcoins. A gente não pode ter certeza, né? Parafraseando aí um economista famoso, no longo prazo a única certeza que a gente tem é que estaremos todos mortos. Mas sim, existe essa possibilidade, né? Como é que funciona? Na rede do Bitcoin, o minerador, que é quem valida as transações, ele tem 2 mecanismos de remuneração, né? O primeiro deles e o principal, que são as novas moedas que são geradas, e o segundo deles são as taxas de transação que são pagas por todas as transações que estão passando ali na rede. Então, nesse cenário que você colocou, à medida que forem ficando mais escassos os Bitcoins, caso a adoção acompanhe, a remuneração do minerador acaba sendo compensada porque você vai ter uma rede gerando mais taxas. Então, se a rede de fato for sustentável, aí você vai ter o devido investimento em poder computacional para suportar esse aumento de escala, né? Por isso que eu gosto sempre de dizer, o Bitcoin ele é praticamente um experimento perfeito de livre mercado, porque você não tem fatores externos interferindo na relação dos agentes. Então, como a qualquer momento, qualquer pessoa não precisa pedir autorização para ninguém, basta ter o equipamento adequado, pode se conectar nessa rede, caso os incentivos que vêm na forma de remuneração compensem esse investimento tende a acontecer e esse problema ser endereçado. Além disso, a gente tem várias outras criptomoedas que estão sendo desenvolvidas agora, focadas na questão do pagamento. Tá? Esse é um debate muito quente atualmente no mercado. Muito provavelmente o Bitcoin, como a gente conhece hoje, esse que está mais de 15 mil dólares hoje, talvez ele não se encaixe como uma rede de pagamentos global em larga escala. Talvez ele acabe encontrando o seu nicho, ele muito provavelmente vai acabar encontrando o seu nicho mais como reserva de valor ou eventualmente como lastro para transações maiores. Só que ao mesmo tempo você tem várias outras moedas que já foram desenhadas pensando em ser mais escaláveis, principalmente do ponto de vista dos custos para processar cada uma das transações. Dele lá. Tudo bom? Gostaria que você falasse um pouco mais das outras moedas, né? E aí numa prioridade aí, sei lá, o Ethereum, explicar um pouco mais. A gente fala muito do Bitcoin e dessas soluções, o que vocês acham quais serão as mais promissoras e tal? Legal. O Bitcoin ele foi desenhado inicialmente para ser uma rede de pagamento, né, de transferência de valores. O Ethereum nasce a partir do mesmo tipo de arquitetura, né? Ele também é uma rede descentralizada com validação distribuída, só que o que ele tem como diferente? Além da possibilidade de você fazer pagamentos, o Ethereum foi concebido para ser um imenso computador descentralizado capaz de rodar todo e qualquer tipo de aplicação. Isso é muito interessante, porque isso possibilita que iniciativas como a Paraty saiam do papel. Só que também você tem, de um lado, os críticos que dizem que esse escopo tão amplo faz com que o Ethereum também tenha alguns gargalos, né? Hoje a gente está vivendo, esses últimos dias, vivendo isso muito claramente. Tem uma aplicação rodando no Ethereum agora, chamada CryptoKitties,
que nada mais é do que um Tamagotchi descentralizado, né? Então, ao invés das crianças terem lá... Crianças não, porque o CryptoKitties a maioria é adulto que joga. Terem os seus dispositivos rodando tudo, o jogo inteiro está rodando na rede do Ethereum e as pessoas podem alimentar os seus gatinhos virtuais ali e transacionar esses gatinhos entre os outros. Qual que foi o problema disso? A rede está congestionada, porque muita gente no mundo gosta de brincar com gatinhos. Só que também, olha o aspecto interessante, como é uma rede também imune à censura, nada pode fazer que as pessoas parem de brincar com os gatinhos enquanto elas quiserem brincar com os seus gatinhos e quiserem pagar o custo disso, né? Porque essa infraestrutura precisa ser sustentada. Então isso também já está sendo endereçado, né? O Ethereum, muito provavelmente, a partir do ano que vem, tende a dar um salto grande técnico aí, do ponto de vista de capacidade para processar esse tipo de transação. E aí as outras moedas criptografadas tendem a encontrar nichos onde elas vão tentar se especializar para ganhar atração, né? Hoje a gente está falando de mais de 1.300 ativos diferentes, que têm em comum o fato de boa parte deles terem esse contexto, né, de serem infraestruturas abertas, públicas e descentralizadas, e cada uma ali tentando encontrar o seu encaixe e casos de uso cada vez mais relevantes para poderem, de fato, se viabilizarem como projetos de médio e longo prazo. Arrasou. Agora pode... Olha, gente, se eles... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, aquela louca. Eles falam, para a pergunta, continua a pergunta. Então, pode continuar, entendeu? Quem vai fazer a pergunta agora? Aqui, olha lá, vamos lá, gente. Palmas. Obrigado pela palestra. Eu queria emendar um pouco a questão sobre a mineração, porque você falou que existe realmente uma contingência ambiental em relação às criptomoedas, né, em relação à capacidade de mineração e o tanto de energia que isso custa. As pessoas que hoje em dia mineram Ethereum ou Bitcoin, elas sabem que precisa de rigs imensos e enfim, deixar esses rigs com ar-condicionado e tal, tem toda uma logística que é muito complicada. E eu queria saber um pouco mais a respeito de alternativas a isso, né? Eu ouvi falar já do Proof of Stake em contraposição ao Proof of Work. Existem críticas em relação a ele, existem pessoas que defendem, existem pessoas que falam que ele privilegia as pessoas que têm mais tokens na rede. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O Ethereum está nesse processo, né? A partir da metade do ano que vem, ele já passa a fazer algumas transações validadas através do Proof of Stake e tende sim a ser uma solução do ponto de vista da escala, né? Porque se você tira a necessidade de ter pessoas de fato registrando e você troca isso por validadores, o consumo de energia tende a diminuir e você também gera uma questão positiva no Ethereum, que você não precisa mais emitir novas moedas, porque a rede já se torna segura, né, com as moedas que já estão em circulação. Existem também aí vários outros mecanismos de consenso, né, porque o que a gente está falando aqui no fim do dia é isso, né, é consenso. Todos os participantes daquela rede precisam concordar que aquela informação é verídica e que as regras daquele protocolo que elas estão encaixadas, que elas estão de acordo com aquelas regras. Então, a gente está vivendo agora também o movimento dos forks, né, que a gente chama, que são bifurcações de uma determinada versão do software para uma versão alternativa que está propondo ali uma ou outra alteração. E várias delas direcionando essa questão que você colocou, de tornar mais escalável e também consumindo menos energia elétrica. E tem resposta para tudo, gente. Arrasou.